É top. Cara, trocar ideia com as pessoas, eu assim, nós somos muito pequenos, não pequenos Aham. de serem ínfimos, mas pequenos no sentido de viver só o nosso. Uhum. A nossa bolha, né? A Sim, nossa zona de conforto. sim. Cara, sabe o que que eu gosto de fazer? Quando eu vou viajar para algum lugar um pouco mais distante, eu faço BlaBlaCar, velho. Só para trocar ideia com a galera. Eu fui pro Rio de Janeiro agora, não precisava. Eu falei, não, vou fazer o BlaBlaCar, porque eu gosto. Aham. Aí já peguei uma galera aqui, levei até Guará, de Guará já peguei. Aí você vai conversar, um é sargento de tal lugar do exército, aí o outro já, não, eu estudo tal coisa. Aí o outro é um tiozão que já é Aham. aposentado, tá indo lá buscar um carro que... Aí você fala, cara, olha as É, histórias. vai se conectando, né? E Muito daqui a louco. pouco, um assunto se conecta com o outro. E aí você fica com aquele negócio. Por exemplo, você falou, eu lembrei disso agora, Aham. porque você falou da Eurotrip. Aham. Eu tava conversando com o cara, não sei o que, de viagem, o cara falou, meu, eu fiz uma Eurotrip, fiquei 20 dias. Aí começou a conversar, ele já falou, ó, se for pra tal lugar, você já faz tal coisa, busca tal coisa. Eu falei, Meu pô, problema assim, parece que é frequência, né? Tipo cara, assim, as pessoas assim que tá na mesma vibe assim, eu se gosto. conecta, né, cara? Nossa, eu gosto demais. Aí, sim, às vezes, pô, já fui pro Nordeste de carro. É. É, Então já você fui. só vai, não tá num... Eu fui de Nordeste para depois eu fazer de Sim. moto. Eu fui porque eu fui ficar um tempo lá e aí eu fui dando carona. Então, cada dia que eu ia viajando, eu levava uma galera. E assim, não é a galera que vai de ponta a ponta, é a Aham. galera que entra aqui, para ali, depois para lá, vai o outro. E cada um é uma história. Eu até brincava assim, às vezes estava com uma pessoa, aí entrava uma outra, falava assim. E aí, vamos ver qual que vai ser a história do fulano agora. E aí, conta essa história de vida. Aí, cara, pô, eu faço isso, faço aquilo, tá, e vai indo. Não, pra você, todo mundo tem uma história pra contar, né? Pô, Todo mundo tem uma história pra todo mundo. contar. Todo mundo tem E uma história todo pra mundo contar. tem uma história para É, aprender. também. Lições de vida. Sim. É legal nessa essa troca, assim. Porque somos seres humanos no coletivo, né? Sim, Então a gente precisa desse contato. Então você falou assim, a gente começa a se fechar na bolha, até mesmo o lance de. Eu vejo muito, né? Você começa a ter muito reforçador, né? Começa a se entornar de pessoas que têm a mesma linha de ideologia sua. E aí você não tem um contraditório. E aí você sim. começa a É, vai ficar. viver a sua panelinha. E aí por isso que eu acho que por isso que tem essa polaridade, porque aonde você fala só tem amém, né? Ninguém te contraria. Que eu Sim, falo, né? Às vezes você vinha na nossa época de escola, a gente tava na escola, vinha brincar na rua, aí você pegava crianças que tinham um nível social, né? Você pegava. Então, assim, você tinha aquela pluralidade de. sim. Agora não, cara. Agora sim, vai se fechando em bolha. Até você fica. As pessoas hoje de rede social. Você fecha numa bolha É, igual aquela máxima. A e galera aí fica uma massa de manobra não mesmo. tem uma máxima. A galera fala assim, você é aquelas 6 pessoas que estão ao seu lado. Você é Beleza, você quer aham, prosperar, você quer. Realmente, você tem que mudar hábitos, mudar locais, sim, mudar pessoas, se aproximar de pessoas que têm o mesmo sim, propósito. sim, Geralmente ser o menor dessa sim, galera sim, que pra está na puxar. mesa, porque você vai aprender experiências Aham, novas, mas não é só disso. aham, Porque, ao mesmo tempo, que quando você começa a fazer parte desse círculo, você realmente está ali. Mas ainda existe outros círculos. E é aham. necessário nem que você vá temporariamente para os outros Pra ciclos furar a bolha. para você furar a bolha e você sentir a experiência de que não é só o Só que, círculo que você vive que é. existe. Você também tem os outros círculos. É muito E importante aí isso. é porque você falou, né? Tem um efeito contágio, né? De você estar ali. E aí você começa a pensar como uma nada, né? Sim, Porque aí você para de ter introspecção, porque você não tem contraditório, você começa a ficar até meio arrogante, porque eu tô certo. E tudo que você fala, ninguém te contraria. sim. E aí você entra numa vibe assim de superficialidade, de E superficialidade aí entra a mesmo. questão do mordomo. Aham. Nós estamos aqui para quê? Apenas para Então, é administrar. isso aí. Nós não somos o dono. O Aham. mordomo não é o dono. Sim. Ele cuida para o dono, Uhum. entende? E ele zela pelo dono, ele administra aquilo, mas não para ele. Sim. Ele pode até usufruir, Mas não é dele. mas não é dele. Então, É. nós somos o mordomo, Aham. né? Então, é muito disso. E para a gente poder servir melhor, a gente precisa entender quem nós estamos também Sim, servindo. sim, sim. Eu acho que o contraditório ele deixa a gente menos burro. Porque Sim, você fica. Eu vejo, cara, pessoas aí que
é muito tapada, sabe? Daí ela compra aquela ideologia, e isso eu falo pra você, não só de política, em qualquer tipo de E é coisa. legal Você porque vê os assim, nichos de o academia. direito, se você for ver bem, na parte do direito, eu preciso ter disso. Então, por isso, Uhum, assim, a gente precisa também ter as atribuições. Meu, é aquilo lá que você falou. Nós precisamos ter as atribuições para exercer aquele cargo sim. ou aquele mistério, Uhum, né? Por quê? Porque assim, eu sou falho pra caramba. sim. E dentro do direito, eu preciso entender a liberdade que as pessoas têm. Existe uma máxima muito grande, falou assim, eu posso não concordar com a sua opinião, Uhum, mas eu vou brigar ao máximo para você ter a liberdade de expressá-la. boa. É Boa. basicamente isso. Aham, Eu não, cara, pode ser contra, mas eu aham. como advogado, entende? Não Cê- é contra a lei, Aham, vamos entender, mas sim. pode ser, às vezes, é uma situação em si que você fala, cara, primeiro que eu sou falho, então Sim, quem que sou eu para julgar sim, sim, alguém? sim, sim. E segundo, que eu tenho que entender de forma ampla isso É, daqui, porque nós somos muito diversificados, isso. nós temos muitos costumes, nós temos muito, Brasil muito grande, nós temos uma questão Uhum, geográfica, tradicional, né? As tradições uhum. totalmente diversificadas. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito com a liberdade. É, Eu, assim, liberdade de opinião, liberdade, enfim. Então, eu tenho uma cabeça mais aberta para então, muita é isso coisa nesse que faz, sentido. estimula você a ter isso, né? Um olhar mais plural Sim, e entender a perspectiva da pessoa, né? Porque, assim, o contexto que ela nasceu, né? O que ela passou. Então, às vezes, faz ela ver o mundo de um jeito, mas o jeito que ela vê não é errado, é só o jeito dela. Então, você sim, respeita, né? Porque, às vezes, se a gente fala de levantar alguma bandeira, alguma coisa, de ter razão, porque quantas coisas a gente, no passado, a gente colocava como certo, o tempo passa, a gente muda e aquilo já não faz mais sentido, sim. né? Então, é sobre isso. Sobre você tentar entender que também ali tem uma pessoa, tem uma cultura, né? Tem Sim, nós uma temos as nossas formação, convicções, é. isso é normal, nós temos as nossas convicções, eu não abro mão de muitas Sim, de delas, porque eu valores. tenho muitos valores, Aham, ou até mesmo eu não faço algumas concessões, aham. mas eu não vou sair julgando É, todo então, mundo. exatamente. Eu não vou Exatamente. ficar. Aham. Quem sou eu, É sabe? Eu sou um mero respeitar. É, mordomo. então, é Eu sou um respeitar. mero É mordomo, sobre isso cara. mesmo. Eu tenho que só zelar para aquilo que é do dono. É isso. Top, top, é isso mesmo. Ô, Ítalo, agora para finalizar, uma perguntinha que eu faço para todos os entrevistados aqui. Diante de tudo que a gente conversou, ó, pensa bem, é bem filosofal, hein? Diante de tudo que a gente conversou hoje, o que faz sentido para você? O que faz sentido é eu ter a oportunidade de poder ajudar as pessoas, independentemente do problema que ela está tendo. Uhum, O que faz sentido hoje é eu ter um propósito, não para mim, mas aham. para elas. Top, É isso que faz top, sentido. top, top, top. Então, eu queria agradecer você aqui pela presença, pela oportunidade de ter esse aprendizado com você da parte jurídica aí, que você Aprendeu? destrinchou. Aprendeu? É. Ah, que bom. Você também, eu percebi que você gosta de falar também, né? É. É sua vocação Eu também. gosto de explicar. Comunicação é. Se eu